Você acha que conhece a Pequena Sereia? Uma bela princesa subaquática troca sua voz por pernas, conquista o coração do príncipe e eles vivem felizes para sempre. Essa é a mentira que a Disney lhe vende. É um aviso codificado sobre o preço devastador de tentar se tornar algo que você não é. Escrito por um homem que conhecia essa agonia intimamente. Mas para entender todo o horror do que Andersen criou, é preciso traçar a linhagem sombria do povo do mar através do folclore europeu. Essas não eram as belas criaturas da fantasia moderna. Durante séculos, a visão de uma sereia significava uma coisa: a morte estava chegando. A balada europeia conhecida como The Mermaid, que remonta a meados dos anos 700, captura isso perfeitamente. Quando os marinheiros avistavam uma sereia, eles não buscavam arpões ou redes. Eles abandonavam a esperança. Sua própria existência sinalizava que o navio estava condenado a afundar, que cada alma a bordo se afogaria. Ela não era uma assassina. Ela era o arauto da morte, e sua aparência significava que seu destino já estava selado. Em 1782, na costa das Hébridas, o diário de bordo de um brigue escocês registrou o terror da tripulação quando o rosto de uma mulher apareceu acima das ondas, seus longos cabelos flutuando como algas na correnteza. Os homens caíram de joelhos. O capitão escreveu com a letra trêmula que os olhos dela não eram nem gentis nem cruéis, mas vazios como o vácuo entre as estrelas. Em uma semana, o navio bateu em rochas durante uma tempestade repentina e afundou. Cada homem a bordo foi perdido nas profundezas. Na tradição nórdica, os pescadores juravam ter visto o Mar Menil, um homem do mar com braços escamosos e olhos ocos, antes de tempestades que destruíam frotas inteiras. Não eram fantasias inventadas em tavernas. Capitães de navios documentavam esses avistamentos em seus diários, registrando a hora e a posição exata onde a morte mostrava sua face. O manifesto do HMS Gloucester de 1682 contém 17 registros separados descrevendo avistamentos de sereias no Mar do Norte, cada um seguido em poucos dias pela perda de embarcações em seu comboio. Para os europeus medievais, uma sereia não era um sonho. Ela era uma profecia viva de que a morte já havia assinado o livro Razão e nada poderia apagar seu nome. Mas a partir desses presságios de morte nascidos no mar, surgiu algo muito mais assustador. Criaturas que eram associadas não apenas à morte, mas à busca desesperada e destrutiva pelo amor. Andersen inspirou-se fortemente em 2 contos específicos que moldariam a transformação grotesca de sua protagonista. O primeiro foi a novela Ondina, Undine, de 1811, de Friedrich de la Motte Fouquet, sobre um espírito da água que não tinha alma e só poderia ganhar uma através do casamento com um homem mortal. No conto de Fouquet, quando o cavaleiro Huldbrand trai Ondina com outra mulher, ela retorna uma última vez, emergindo de um poço no pátio do castelo. Ela aparece ao lado da cama dele, seus cabelos molhados gotejando em seu peito, e pressiona um beijo fatal em seus lábios. Um beijo que rouba o fôlego dele para sempre. Ele morre ofegante, afogando-se em terra firme, enquanto Ondina se dissolve em uma fonte que flui eternamente ao redor de seu túmulo. A medicina moderna chama essa condição de maldição de Ondina, e ela mata por asfixia. A segunda influência foi Melusina, uma figura do folclore francês, amaldiçoada a se transformar em uma serpente da cintura para baixo todos os sábados. O conde Raymond casou-se com ela, prometendo nunca olhar para ela durante essas transformações. Anos depois, consumido pela suspeita, ele perfurou a porta do quarto dela com sua espada para espioná-la. Lá, ela se contorce em uma banheira de cobre, a parte inferior do corpo transformada em espirais maciças, escamas brilhando como esmeraldas molhadas, asas desenroladas de seus ombros. O grito dela estilhaça todas as janelas do castelo. Ela arrebenta a parede de pedra e desaparece, nem morta nem viva, condenada a circular as muralhas da fortaleza para a eternidade, lamentando sempre que um de seus descendentes está prestes a morrer. Andersen pegou esses elementos, a busca desesperada por uma alma, o horror físico oculto, a traição inevitável, e criou algo ainda mais perturbador. Sua sereia sofreria todas essas agonias e muito mais. O acordo com a bruxa do mar revela o verdadeiro pesadelo no coração deste conto. O preço não é apenas a voz da sereia. É a língua dela, que a bruxa corta com uma lâmina. A bruxa de Andersen não é a caricatura gargalhando que a Disney conjurou. Ela habita uma floresta de cobras marinhas esqueléticas, seus ossos brancos como giz, balançando na correnteza como homens enforcados. O caminho para seu covil é pavimentado com areia movediça que engoliu inúmeras almas desesperadas. Os restos mortais de marinheiros afogados decoram seu jardim, seus crânios plantados como flores,
os ossos de seus dedos transformados em sinos de vento que tocam marchas fúnebres. A própria bruxa é imensamente antiga, sua pele transparente o suficiente para ver seu sangue negro pulsando por baixo. Quando ela prepara a poção, ela corta o próprio peito e deixa o sangue pingar em um caldeirão feito do crânio de um gigante. Ela adiciona o veneno de serpentes marinhas, pérolas moídas dos olhos de noivas afogadas e as próprias escamas da sereia arrancadas de sua cauda. A mistura grita enquanto ferve, não metaforicamente, mas literalmente grita com as vozes de todos que já morreram por amor. A poção em si parece luz estelar líquida, bela e convidativa, escondendo sua verdadeira natureza. Quando a sereia a bebe, ela não sente apenas dor. Ela experimenta cada salto evolutivo de peixe para humano, comprimido em segundos. Seus ossos estalam e se remodelam. Seus órgãos se reorganizam. Suas guelras se fecham enquanto os pulmões inflados pela primeira vez. Ela sente que está se afogando e respirando simultaneamente. A sensação é como se uma espada estivesse atravessando seu corpo, enquanto sua cauda se divide e encolhe em pernas humanas. Cada escama sendo arrancada de sua carne, deixando feridas cruas e chorosas que nunca cicatrizarão totalmente. Cada passo que ela dá em suas novas pernas parece como caminhar sobre facas afiadas e como se o sangue jorrasse delas. Mas a descrição de Andersen apenas sugere a tortura completa. Os nervos em seus pés disparam constantemente, enviando sinais de danos que não estão lá. Dor fantasma de sua cauda perdida, misturada com a agonia real de pernas que nunca deveriam existir. Quando ela dança, e o príncipe adora vê-la dançar, cada salto e giro é como pular em cacos de vidro. Os músculos de suas pernas sofrem cãibras e espasmos. Não tendo memória evolutiva de como se mover, ela tem que pensar conscientemente em cada passo, cada gesto, lutando contra o desejo desesperado de seu corpo de retornar à sua forma natural. Isso não é temporário. Isso é para sempre. Cada nascer do sol traz uma nova agonia à medida que a transformação se reafirma. Todas as noites ela sonha em nadar, apenas para acordar com pernas que parecem apêndices estranhos enxertados em seu corpo. Ela nunca pode voltar para o mar. Mesmo tocar a água salgada faz suas pernas queimarem, como se ácido estivesse sendo derramado sobre elas. Ela desistiu de sua voz, lembra? Ela não pode nem gritar. O peso simbólico dessa mutilação teria sido cristalino para o público de Andersen no século XIX. A voz de uma sereia detinha poder sobrenatural. Podia atrair marinheiros para a morte, comandar as ondas, encantar qualquer um que a ouvisse. No folclore dinamarquês, a canção da Hafrul podia acalmar tempestades ou convocá-las, podia fazer homens esquecerem suas esposas e filhos, podia até chamar os afogados de volta da morte para uma última dança. Ao sacrificar essa voz, ela não estava apenas desistindo de seu meio de comunicação. Ela estava entregando seu poder, sua identidade, sua própria essência. A bruxa não apenas tomou sua voz. Ela tirou tudo o que a tornava perigosa, tudo o que a tornava ela mesma. No contexto social da época de Andersen, a voz de uma mulher já era considerada perigosa. Falar demais, ter opinião demais, presença demais no discurso público. O silenciamento da sereia torna-se uma amplificação grotesca do que a sociedade exigia das mulheres. Seja bonita, seja graciosa, mas nunca diga o que pensa. Na versão de Andersen, as sereias não têm alma. Elas vivem por 300 anos, depois se dissolvem em espuma do mar e deixam de existir para sempre. Sem vida após a morte, sem consciência, apenas obliteração completa. Enquanto isso, os humanos vivem apenas 70 anos, mas possuem uma alma imortal que sobe ao céu. A sereia viu sua avó, suas tias, inúmeros amigos simplesmente deixarem de existir. Um dia eles estão lá, no outro são espuma nas ondas, toda a sua existência apagada como se nunca tivessem existido. Ela sabe que esse destino a espera. 3 séculos de vida, depois o nada. A pequena sereia não quer o príncipe porque o ama. Ela precisa dele. O casamento com um humano é a única maneira de uma sereia ganhar uma alma e escapar do esquecimento eterno. Mas um exame mais atento revela um detalhe fundamental que a maioria parece perder. E é aqui que todo o segredo começa a ser desvendado. Essa história nunca foi sobre uma sereia. Hans Christian Andersen começou a escrever este conto em 1836, durante o período emocionalmente mais devastador de sua vida. Ele estava desesperadamente, irremediavelmente apaixonado por Edvard Collin, o filho de seu patrono. Imagine Copenhague na década de 1830, uma cidade de ruas de paralelepípedos ecoando com o barulho de carruagens, onde lampiões a gás lançavam sombras dançantes em paredes úmidas pela chuva. Os salões literários zumbiam com poetas e filósofos.
No entanto, sob o fervor intelectual, jazia um silêncio tão opressivo que podia sufocar. Homens que amavam homens existiam nas sombras, seus desejos não ditos, seus corações trancados atrás de paredes de decoro. A pena para a sodomia era trabalhos forçados, morte social, ostracismo completo. Andersen caminhava por essas ruas à noite, compondo versos para um amor que poderia destruí-lo se falado em voz alta. Ele ficava no porto, observando navios partirem para terras distantes, perguntando-se se em algum lugar do mundo existia um lugar onde ele pudesse falar o que sentia sem medo. Colin via Andersen como nada mais do que um amigo, e pior, estava prestes a se casar com Henriette Tyberg. Em suas cartas privadas, Andersen confessou algo extraordinário a Colin. Meus sentimentos por você são os de uma mulher. Mais tarde ele escreveria: eu definho por você como por uma bela moça da Calábria. Ele assinava suas cartas: seu devoto amigo que te ama. Sabendo que Colin nunca retribuiria esse amor. De repente, a transformação da sereia assume um significado completamente diferente. Este é o próprio Andersen, forçado a mutilar sua verdadeira natureza, a esconder sua voz, a suportar dor constante, apenas para existir em um mundo que nunca aceitaria quem ele realmente era. A sereia caminhando sobre facas. Era assim que Andersen se sentia ao navegar pela sociedade de Copenhague, comparecendo ao casamento de Colin, fingindo alegria enquanto seu coração se estilhaçava, sabendo que revelar seu verdadeiro eu significaria rejeição total, possivelmente prisão. A história se torna ainda mais sombria quando você entende o que acontece a seguir. O príncipe, completamente alheio ao fato de que a sereia salvou sua vida, completamente ignorante de seu sacrifício, casa-se com outra mulher por vantagem política. Ele pensa que a princesa do reino vizinho foi quem o resgatou. A sereia o observa colocar o anel no dedo de outra. Observa-o beijar os lábios de outra. Observa-o prometer amor eterno a outra pessoa. O coração dela se partirá ao amanhecer e ela se dissolverá em espuma do mar, perdendo sua chance de ter uma alma para sempre. Mas suas irmãs emergem das ondas com uma solução desesperada. Elas venderam seus belos cabelos. Cabelos que na cultura das sereias representam sua conexão com o próprio mar, sua magia, sua identidade, vendidos à bruxa do mar por uma adaga. A lâmina é esculpida em dente de tubarão, ainda quente com encantamento, zumbindo com o poder de desfazer a transformação. A sereia deve matar o príncipe antes do nascer do sol. Quando o sangue dele respingar nos pés dela, sua cauda retornará e ela viverá. A sereia fica de pé sobre o príncipe adormecido, a faca tremendo em sua mão. O luar entra pelas janelas da cabine do navio de casamento. Ela pode ouvir a celebração ainda ecoando do convés acima. O príncipe murmura o nome de sua nova noiva durante o sono, seu rosto pacífico, alheio ao perigo. A lâmina é tão afiada que poderia cortar sua garganta sem resistência. Um golpe e ela vive. Um ato de violência e ela retorna ao mar, à sua família, a 300 anos de existência. Ela levanta a faca. Ela olha para o rosto dele. O rosto pelo qual ela sofreu tudo. Ela se lembra de sua risada, de sua gentileza com ela, mesmo que ele nunca tenha entendido seu sacrifício. A faca treme violentamente agora. Ela arremessa a adaga nas ondas. A água fica vermelha onde ela cai, parecendo sangue, como se o próprio mar estivesse ferido. Ela se atira ao mar, escolhendo a aniquilação em vez da traição. Ela preferiria deixar de existir inteiramente do que destruir aquele que ama, mesmo que esse amor a tenha condenado a esse destino. Mas a morte não vem. Em vez disso, ela se torna algo chamado Filha do Ar, um ser luminoso e etéreo sentenciado a 300 anos de servidão. Apenas através de 3 séculos de boas ações, ela pode ganhar a alma que o amor do príncipe deveria ter lhe concedido. Andersen as descreve como formas translúcidas mais leves que a névoa, visíveis apenas quando o orvalho da manhã captura os primeiros raios de sol. Elas vagam pelos desertos, trazendo ventos frescos para viajantes moribundos. Deslizam sobre mares congelados, sussurrando calor para exploradores perdidos. Elas entram pelas janelas de hospitais para refrescar testas febris. Dançam no spray das fontes para encantar as crianças. No entanto, cada uma carrega uma tristeza silenciosa que abrange séculos. Elas observam as crianças brincarem, amantes se casarem, famílias se reunirem ao redor de lareiras, observando o mundo dos vivos, mas nunca capazes de tocá-lo, nunca capazes de falar. Contando anos como mortais contam batimentos cardíacos. 300 anos assistindo a vida passar. Invisível, sem voz, esperando por uma salvação que pode nunca chegar. A duração de sua sentença não é fixa.
Toda vez que ela encontra uma criança boa que traz orgulho aos pais, 1 ano é subtraído de sua sentença. Toda vez que ela encontra uma criança má trazendo vergonha para sua família, 1 ano é adicionado. Na Dinamarca de Andersen, a infância era um campo de batalha de perfeição moral. As crianças eram ensinadas a juntar as mãos em oração antes de cada refeição, a confessar a menor transgressão como se fosse um assassinato. Um prato quebrado poderia render uma surra. Uma mentira sobre o dever de casa poderia significar horas ajoelhado em pisos duros. Faltar à igreja significava não apenas punição, mas vergonha pública para toda a família. Os pais desfilavam seus filhos obedientes como troféus enquanto escondiam os rebeldes dos olhos julgadores da sociedade. Ligar a eternidade da sereia a tal fragilidade humana trivial foi o golpe mais cruel de Andersen. Uma sátira amarga de uma sociedade que media a salvação em bom comportamento e roupas limpas de domingo. Ela pode passar décadas ajudando a humanidade apenas para ter seu progresso apagado, porque em algum lugar uma criança roubou um doce da despensa ou respondeu ao pai. Ela não tem controle sobre seu destino. Nenhum. Ela poderia servir fielmente por 299 anos apenas para ter décadas adicionadas à sua sentença. Isso não é salvação. É tortura psicológica que poderia, teoricamente, durar para sempre. A Pequena Sereia original não é uma história de amor com final feliz. É a condenação brutal de Andersen a um mundo que força as pessoas a se destruírem tentando se encaixar, apenas para mudar a linha de chegada da aceitação toda vez que elas chegam perto. É sobre a violência que fazemos a nós mesmos quando a sociedade nos diz que quem somos não é bom o suficiente. É sobre o amor que exige que nos tornemos algo que não somos e o purgatório que nos espera mesmo depois de termos sacrificado tudo. A versão da Disney lhe deu um casamento e um arco-íris. Andersen lhe deu a verdade. Às vezes, o preço de tentar pertencer é tão alto que nem mesmo a morte é pagamento suficiente. A Pequena Sereia ainda está lá fora, invisível, sem voz, cumprindo sua sentença, esperando que crianças humanas determinem se ela algum dia encontrará a paz. Essa é a verdadeira história que eles nunca quiseram que você soubesse. Uma história de sangue, traição e uma penitência sem fim, que revela a verdade mais cruel de todas. Que às vezes os monstros não estão nos contos de fadas. Às vezes, o verdadeiro monstro é o mundo que nos faz querer ser qualquer coisa, menos o que somos.